Adriano, o que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Você já se perguntou isso? Será que os dinossauros existiram? E se existiram, o que a Bíblia fala dele? Ou deles, no caso? Como que eles morreram? Será que mesmo que foi apenas por conta de um asteroide? Fica nesse vídeo. Vamos responder todas essas perguntas com base no que entendemos da Bíblia. A primeira lógica que nós podemos entender aqui nesse vídeo é que se Deus criou todas as coisas, então com certeza ele criou também os dinossauros. Será que a Bíblia menciona eles, os dinossauros? E por que eles desapareceram? Um monte de coisa nós vamos aqui responder. A grande verdade é que existem fósseis que são encontrados constantemente no mundo inteiro. Todo o tempo. Fósseis esses de animais que nós particularmente nunca ouvimos falar, ou que nós pessoalmente nunca vimos presencialmente, né? A ciência diz que esses ossos são de mais de milhões de anos antes do homem vir à Terra, ou de homem ser criado. Só que eu acho que é um pouco de exagero, porque talvez não chegue a ser milhões de anos. Pode ser milhares, porque a humanidade existe há milhares de anos, não há milhões. A quantidade de tempo a que eles pertenceram, isso acaba sendo um mistério, tanto para a ciência quanto para qualquer ser humano que pensa sobre esse assunto. Alguns textos nos ajudam a entender a questão da cronologia. Quando foi então que provavelmente Deus criou os dinossauros, no caso? Por exemplo, Gênesis, se você ler lá de 10 a 25, eu não vou colocar o texto grande na tela porque é muito grande, mas ali você vai saber a cronologia, quando que Deus criou cada item. Eu separei, por exemplo, aqui o versículo 24. Que diz assim, então Deus disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies. E assim se deu. Ou seja, esses tipos de animais mencionados aqui, animais selvagens e até animais rasteiros, incluem os dinossauros. Esse é um ponto. Então, essa descrição que está aqui também engloba eles. Só que a gente sabe bem que os animais vieram a existir muito tempo antes do homem. Quanto tempo, nós não sabemos. Mas a criação já diz que os animais foram criados bem antes dos seres humanos. E aí você pode estar se perguntando, então se os dinossauros eram criações de Deus, será que a Bíblia menciona eles? Vamos entender. A grande verdade é que a palavra dinossauro não está na Bíblia. Nenhum capítulo, nenhum versículo você vai encontrar essa palavra especificamente. Por quê? Porque o termo dinossauro foi criado no ano de 1842. E nessa época não tinha mais nenhum escritor da Bíblia vivo, tá? Então deixou claro aí. E vamos colocar assim, quem batizou esse termo foi um cientista chamado Richard Owen. Será como é que fala isso aqui? Então, antes de 1842, provavelmente os escritores bíblicos conheciam esses animais com outros nomes, outras nomenclaturas. Não sabemos. Então, pode ter nomes de alguns animais descritos na Bíblia que provavelmente poderia se referir a um dinossauro. Não dá para saber ao certo, com tanta certeza, mas podemos dizer provavelmente. Por exemplo, alguns nomes que aparecem no livro de Jó gera dúvidas. Vamos ver. Por exemplo, esse animal chamado Behemoth, ou Behemoth. Será que se refere a um dinossauro? Observe a descrição. Aqui diz que era uma criatura gigante. Olha o livro de Jó, no número 40, versículo 15 a 18. Veja o Behemoth que eu fiz, assim como fiz você. Ele come capim como touro. Veja a força de suas ancas e o poder dos músculos da sua barriga. Ele endureceu a cauda como um cedro. Os tendões de sua coxa estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre. Seus membros são como barras de ferro forjado. Alguns estudiosos defendem que esse animal provavelmente era um hipopótamo. Outros já falam que este animal provavelmente era um dinossauro. E aí? Então, ficamos naquela. Quem sabe foi, no caso, ou Moisés que escreveu o livro de Jó, ou foi Jó que viu esse animal, porque a Bíblia fala que ele viu esse animal de perto. Então, se fosse um dinossauro, sei lá, aqui fala que ele era herbívoro, então não faria mal para ele. Então, mas de fato era um animal grande e forte. Esse é o ponto. Pode ser um dinossauro? Não dá para saber. Algumas coisas chamam atenção nesses versículos. Por exemplo, aqui fala que este animal ele tinha uma cauda como um cedro. E cedro
para quem não sabe, é uma árvore que é bem grande. Então você fala de uma cauda de cedro, então é um animal que tinha um rabo grande. Alguns estudiosos defendem que este animal provavelmente era o Brachiosauro, esse behemoth. Então eu estou dizendo o que alguns estudiosos afirmam, que ele provavelmente era o Brachiosauro. A Bíblia também fala de um outro animal que hoje provavelmente não vive mais entre nós, que era o Leviatã, que é conhecido como um monstro marinho. Livro de Jó, várias referências. Por exemplo, a primeira referência aqui, Jó 41:1. Por acaso você pode pegar o Leviatã com um anzol ou amarrar a língua dele com uma corda? Versículo 5. Será que você brincará com ele como se fosse um pássaro? Ou o prenderá com sua coleira para suas filhas? 19:21. Relâmpagos saem da sua boca, dela escapa uma centelha de fogo. Suas narinas soltam fumaça, como uma fornalha alimentada com juncos. O sopro dele incendeia carvão, e uma chama sai da sua boca. Então, essa criatura descrita conforme a gente leu não parece nada com o animal que tem hoje em dia. Claro que alguns estudiosos acreditam que aqui está se referindo a um jacaré ou um crocodilo, no caso crocodilos bem grandes. Pode ser, não sabemos. Alguns defendem, alguns historiadores, que era um grande réptil marinho, conhecido como mosasauro. O fato é, pode ser como também não pode ser. Nós não sabemos, porque o nome é diferente. A descrição pode ser exagerada, não dá para saber. Então, pode haver essa possibilidade de a Bíblia estar descrevendo dinossauros com nomes que aquelas pessoas daquela época conheciam, não nós. Então, será que os dinossauros desapareceram antes da criação do homem? Ou eles conseguiram viver juntos por um tempo? A ciência defende que o dinossauro desapareceu ou foi extinto milhares de anos antes do primeiro homem ser formado. Gênesis 1:25-26 já diz o seguinte: Deus fez os animais selvagens da terra, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todo animal rasteiro que se move sobre a terra. Se você analisar aqui, já falamos que os animais vieram antes do homem, mas dá a entender que o Adão já tinha domínio sobre esses animais, o que incluía provavelmente esses dinossauros. Então tudo indica que os dinossauros viveram junto com o primeiro casal humano, até por muitos séculos depois disso. Então, será que seria mera coincidência tantas civilizações antigas terem desenhos de animais grandes? Não poderia ser apenas uma coincidência. Então, de fato, eles existiram. Então, provavelmente, alguns desses dinossauros tenham sobrevivido apenas por algum tempo depois da criação do homem. Então surge aquela pergunta: o que aconteceu com eles? Por que eles desapareceram? A ciência defende que os dinossauros sumiram por culpa, quase não sai, de 3 razões principais. A gente conhece bem a do meteoro, que bateu na Terra, que a ciência defende, clima e desastres naturais. Nesse ponto, a Bíblia não menciona o que de fato aconteceu. Mas, analisando o cenário bíblico, podemos chegar a dois cenários diferentes, a 2 possibilidades. A primeira delas é o dilúvio, lá de Noé. Hoje estou errando, mas acertando aqui. Misericórdia. Gênesis 6:7. De modo que Jeová disse: vou eliminar da face da terra os homens que criei, e junto com o homem, junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Então, se os dinossauros ainda existiam nessa época do dilúvio, o dilúvio em si pode ter acabado com a grande maioria deles. Pode ser também que até alguns dinossauros tenham entrado na arca. Isso nós não temos como saber, mas fica naquela, né? Pode ser. E depois que eles sobreviveram à arca, pode ser que eles morreram por conta de falta de habitat e até mesmo falta de comida. O fato é que depois do dilúvio, o clima da Terra mudou drasticamente. O mundo acabou se tornando menos favoráveis para répteis gigantes, como no caso aí dos dinossauros. Então muitas dessas espécies podem ter desaparecido com o tempo. Então tudo indica que os dinossauros desapareceram de forma natural ou até mesmo por consequência do dilúvio. Então, será que aqueles fósseis que são encontrados hoje em dia servem como uma lembrança do poder criativo de Deus? O que você acha? Como vimos, os dinossauros existiram.
foram criados por Deus, viveram provavelmente com outros animais? Muitas perguntas, não temos respostas. Temos conjecturas, possibilidades. E como vimos, eles podem ter sido mencionados na Bíblia com outros nomes, como a gente viu o Behemoth e também o Leviatã. Aí vai muito da interpretação de cada estudioso. O fato é que Deus criou sim uma linha, vamos colocar esse termo, linha de animais muito criativo, muito poderoso a criação. Tanto que o livro de Salmo 104, 24 dá o crédito a Deus por essa criação maravilhosa que são os animais. Quantas são as tuas obras, ó Jeová? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Concorda? Como a terra é maravilhosa, né? Foi tudo feito com sabedoria. Tudo no seu devido lugar. Agora, por que não tem dinossauros hoje em dia? Isso é uma pergunta que, quem sabe um dia, saberemos a resposta. Eu trouxe aqui para você probabilidades, ideias, possibilidades, enfim. Nada do que eu tô falando aqui tá concreto. Se você concorda, escreve aqui embaixo. Se você não concorda, também escreva aqui embaixo. Mas o fato é, se eles existiram, se os dinossauros existiram, a gente já entendeu que sim. Como que eles desapareceram, como eles eram, se eles viviam no meio do ser humano, essas coisas a gente não sabe. Não dá pra saber. E aí fazer o quê? Não tem como saber.